Conversamos com uma cientista política para nos ajudar a entender por que 35% dos jovens cariocas entre 16 e 24 anos pretendem votar em Jair Bolsonaro nas eleições de outubro. Além disso, os bichos estarão soltos na Assembleia Legislativa. Ao longo da semana, nada menos que 5 projetos vão tratar de assuntos relacionados a cuidados com o seu gatinho ou com o seu cãozinho. Tudo isso e muito mais, domingo, no seu Jornal do Brasil. Desde que voltou às bancas, seu formato tradicional, o Jornal do Brasil tem batido duro na questão dos juros bancários, que são brasileiros, são verdadeiros absurdos, abusivos e que tolhem a renda de boa parte da população. Mas agora nós vamos abordar um outro lado da moeda dos bancos. Saiu o resultado do Banco do Brasil essa semana. Lucro como todos os outros bancos, juros altos como todos os outros bancos, mas uma característica interessante. O Banco do Brasil é o maior banco agrícola do país. Ele responde por 19% do mercado de crédito no Brasil, mas quando chega no mercado agrícola, ele representa 40% mais ou menos. É bem maior do que os outros bancos. E a questão engraçada é o seguinte: o Banco do Brasil, pela característica de seus empréstimos, ele é um imenso concentrador de renda, porque ele empresta para grandes proprietários, seja de pecuaristas, produtores de leite, quem compra grandes máquinas agrícolas e quem é o grande produtor de soja. Tudo na grande fazenda, tudo na grande propriedade, tudo na grande extensão de terra, o que ajuda a concentrar a renda no Brasil. Por quê? Afinal de contas, as operações de crédito rural são as que têm as taxas mais baixas do mercado. Juros mais baixos para quem já tem muito dinheiro. Nesse domingo, mais uma rodada da pesquisa Jornal do Brasil, Instituto Paraná de Pesquisa, sobre o índice de rejeição dos políticos aqui no Estado. Quem seria o político mais rejeitado? Presidente Temer ou governador Pezão? Façam suas apostas. Ainda na política, pegando o gancho da marca dos 130 anos da abolição da escravatura, nós estamos reunindo as novidades das próximas eleições para deputado federal e estadual, das lideranças negras e faveladas como a Marielle. Quais são essas lideranças que estão entrando no vácuo da vereadora assassinada em 14 de março? E por fim, temos uma matéria sobre patrimônio histórico, falando do investimento que tem sido feito em vassouras pelo IFAM e pela iniciativa privada. Tudo isso no Cidade do JB. Neste domingo, na editoria de esporte do Jornal do Brasil, teremos uma entrevista com o técnico Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, que comanda o Grêmio, o atual campeão da Libertadores e melhor time brasileiro do momento. Teremos também uma análise das seleções que vão disputar a Copa do Mundo, incluindo a seleção brasileira. Lembrando que segunda-feira o técnico Tite convoca os 23 jogadores para a Copa do Mundo. Ao longo dessa semana que passou, foi bastante noticiado a história da guerra de mísseis, né? Foi uma literal chuva de mísseis entre Irã e Israel na Síria. E o foco, o fundo desse conflito são as colinas de Golã, que é o que a gente está trazendo no JB desse domingo. A gente explica um pouco o que são as colinas de Golã, que são um território um planalto entre Israel e a Síria e que foi ocupado por Israel a partir da Guerra dos 6 Dias em 1967, que é um território rico em água, então é muito importante tanto para a Síria tanto como para Israel. E tem o Irã ali no meio, que ocupa a Síria para lançar os mísseis em direção a Israel. Além disso, a gente vai falar da Malásia, porque o cara que ganhou lá se tornou, na verdade não é um cara, é um velho. Ele é o chefe de governo mais velho do mundo, com 92 anos. E a gente faz um perfilzinho dele, fala quem ele é, que ele governou o país durante 22 anos, se aposentou, depois desistiu da aposentadoria e voltou para derrotar o seu antigo pupilo, né? E é isso. Na coluna Coisas da Política, nesse domingo no JB, eu vou comentar o casamento de muita conveniência entre o MDB e o ex-ministro Henrique Meirelles. O presidente Temer, por várias razões, já desistiu de disputar a reeleição.
Uma delas, o MDB não estava gostando nada desse negócio de gastar boa parte da sua verba do fundo eleitoral, mais de 200 milhões de reais, com uma candidatura sem o menor futuro, apenas para que Temer tivesse um espaço para se defender, para defender o governo, para rebater as acusações de corrupção. Depois, o próprio Temer já entendeu que, com seu nível de rejeição, seria impossível fazer campanha na rua. Todos nós vimos como ele saiu escorraçado daquela tentativa de visitar as vítimas do prédio que desabou lá em São Paulo. Depois tem os processos de corrupção, os processos na justiça, que durante a campanha poderiam se intensificar, suspeita o Temer. De modo que o MDB vai de Meirelles, que por ser muito rico e ter muita vontade de concorrer, promete financiar sua campanha presidencial com recursos próprios. E assim o MDB guarda a verba do fundo eleitoral para investir na eleição de governadores e principalmente de deputados e senadores. Pois o jogo do MDB sempre foi esse, ser forte no Congresso para vender caro seu apoio aos governantes. Seja quem for o próximo presidente, ele vai precisar de maioria para governar. Esse é o verdadeiro mecanismo que torna muito difícil mudar a política no Brasil. E nisso tem razão o ex-futuro candidato Joaquim Barbosa quando disse que a eleição não vai mudar o Brasil. Salve galera, a gente está aqui diretamente de Cannes, onde vocês vão ler amanhã, no Jornal do Brasil, novidades sobre Jean-Luc Godard, aos 87 anos, o revolucionário realizador suíço, nascido em Paris, fez toda a carreira dele a partir da Nouvelle Vague na França, traz um filme novo para cá e obrigou o festival a aceitar uma coletiva de imprensa feita por FaceTime, virtualmente, com uma multidão de jornalistas de toda a Europa. Tem ainda uma lista com o que de melhor o festival viu até esse momento, coisas que já chegam aí no Brasil. Confiram no Caderno B nesse domingo. Um beijão para vocês.